né? Mas ó, um cara que a gente respeita bastante, que é o PVC, ele falou uma coisa hoje que eu achei bem interessante, assim, né? Que é o seguinte, né? A gente tá falando aqui tudo com base... Tudo bem, obviamente teve 3 fracassos aí na sequência, né? Recopa, E tem 2 Mundial. meses de trabalho. É, exato. Mas o Campeonato Carioca não seria um objetivo do Flamengo, né? Não deveria ser. Porque, né, enfim, tanto faz, não tem premiação, não leva a lugar nenhum. Enfim, se o Flamengo ganhar ou deixar de ganhar o Carioca, foda-se. O ano passado não ganhou e depois ganhou tudo que precisava. Né? Então, assim, ele acha que é precoce você mandar embora o cara, né? Sendo que o Carioca não seria nenhum objetivo do Flamengo nesse ano. Assim, pensando, Mas eu acho vamos que ele lá. tá falando, pensando Gente, friamente em planejamento. Tudo bem, ponto, mas né? vamos pra realidade Foi agora. exatamente o que aconteceu no ano passado. Vamos pra realidade agora. Carioca não era objetivo. Perdeu a No ano passado Supercopa. era porque seria o Tetra que nunca tinha acontecido. Perdeu a Supercopa. Não, E aí- tudo bem. Aí... Vamos pra realidade Manteve agora. o Paulo Souza até o Só que- brasileiro só que- pra quê? Então, mas eu acho que o Paulo Souza, ele ainda tinha um indício de time. E assim, o Vitor Pereira, ele se mostra perdido, assim. Ele não sabe nem pra onde ele Cara, tá eu indo, acho que o Paulo saca? Souza tava bem perdido, você não acha, não? Eu não acho que eu tava tão não- perdido. Eu estava menos pior do que tá Eu agora, também, tá? eu acho que, tipo assim, você pode falar que o time não estava jogando bem pra caralho, mas ele tinha um time e ele mantinha esse Talvez time. pelo parâmetro com o Dorival também tem isso. né? E tipo assim, e é porque depois encaixa e dá tudo muito certo, mas eu acho que essa é a questão. Eu acho que o Kroos vai complementar, mas assim, vamos falar de futebol brasileiro também, como funciona, né? Exatamente isso aí que eu ia falar. Fala aí, John. Por exemplo, o tempo é curto mesmo. Sim. Você não pode mandar um técnico. Eu concordo. Não, perfeito. Tá perfeito. Vamos pegar friamente. Agora né? vamos calcular o que é a realidade do futebol brasileiro. Eu vou tirar, Dava, do seu peso e vou pegar o seu peso e colocar em mim. Caralho, isso se chama beleza. amizade. 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 Então vamos lá, Coringão, vamos falar de Corinthians. Eu tenho pra disputar Mundial, Recopa, eu tenho pra disputar 2 clássicos seguintes, né? E eu Que provoquei o Real acontece. Madrid. E eu provoquei o Real Madrid, ainda tem mais esse agravante. Então vamos lá, eu vou disputar, porque assim, existe a rivalidade Corinthians e Palmeiras. Só que, sei lá, por algum tempo criou-se uma rivalidade muito forte entre Corinthians e Flamengo. Eu vou lá disputar a Recopa com o Flamengo, perdi. Tô puto. Tô puto. Mas beleza, eu tenho o Mundial, que é o que importa no final das contas. Entro no Mundial e passo um maior vexame. Não classifico. Não classifico. Isso foi foda. E jogo Não mal. é perder pro Real Madrid, Não é. é perder Nem na jogar série. com o Real Madrid. O pior é isso e nem chegar na final. Isso pra qualquer... Não adianta falar Vergonha. que o Albiló jogou bem. Não vem Vergonha. com esse papo, não. O time Vergonha. brasileiro tem que chegar na final, velho. Acabou. Sempre foi assim. Ah, não Ok. é bem assim, não. Não, time grande. Nós estamos falando de time Às grande. vezes Nós tem estamos falando de isso, time né? A gente grande. tá falando de quem vai e volta com 100% de campeonato mundial, 100% né? de aproveitamento. Isso é pra poucos. Mas aí vai perto de mundial, correto? Porra, são 2 porradas já. Aí você tem um clássico contra o Vasco. É que nem o Corinthians. Um clássico contra o Palmeiras. Eu Não, vou tem lá a e perco. Recopa ainda, né? Não, a Recopa foi a vai primeira. falar que aí. a Não, gente tem a falou. Supercopa também. Aí teve a Supercopa, Supercopa, ainda é. teve isso. Mas beleza, passou tudo E a isso. Supercopa foi um jogão. Fomos eliminados de tudo. Aí, clássico é. Velho, não dá. A gente vai jogar contra o Palmeiras, você perde pro Palmeiras não Clássico valendo é um nada. campeonato à parte, Cara, eu né? juro pra você, quando eu perco o Palmeiras, eu quero pegar essas faquinhas de cortar pão sem ponta e enfiar no meu. Eu juro pra você, velho. Cu. Eu fico puto. Então não quero. Aí vai lá, perde pro Vasco. Aí vai lá, perde pro Fluminense. Mais Então, uma assim, vez, né? de A novo, oitava vez em de novo, A 12. gente não tá falando de mandar embora um é técnico muito. com 2 meses de trabalho, que ele tá mal, que ele não arrumou um time. A gente tá falando de mandar um técnico embora em 2 Parece meses. que é um estagiário, pô. Tudo isso. Tudo que pôde, ele perdeu. Tudo que Todo pôde jogo que em tava, 2 que era meses. importante, tava E valendo, no ele final, perdeu. só pra completar, pior, no cara. final é que não tem perspectiva de melhor. E pra mim, É esse isso. é o pior. Esse é o ponto. Só Eu pra também acho que finalizar, esse é o pior. o Esse é o Vitor ponto. Pereira, ele chega errado, está errado, vai continuar errado e a única... E não a única- vai embora. Continua. Então, mas é que tá. E a única coisa que pode ser certa é a saída dele. É. A única coisa que a gente tira dessa conclusão, todo esse papo é o seguinte: zica de corintiano é uma desgraça, hein? é. Puta Mas que tem uma coisa pariu. que o Kroos fala que Cê é louco. sabe o que eu acho que é pior ainda, o Kroos? Não é que é tipo, assim, se ele tivesse perdido todas as finais e perdido esses jogos jogando. Porra, o time tá jogando e não tá. O que Exato. acontece? A perspectiva, tipo, isso é ruim. o time não tá bem, porra. A gente não tá dando sorte. Isso acontece pra caralho. Mas assim, ele teve vexame. Ele perdeu uma Supercopa, que foi ok. Um jogo com o Palmeiras foi ok. disputado. Aí ele perde pro Al Hilal, que é um vexame. Aí ele perde pro Del Valle Delvas. com 27 finalizações, tomando 27 finalizações lá. Ainda teve esse que eu esqueci, tem mais Na esse. volta, faz o Na gol volta, nos do último últimos lance. pira da loucura. E, assim, enfim, exato. Então você perde pro Del Valle que você não tinha perdido, que você ganhou a outra Recopa com o pé nas costas em cima do Del Valle. Não, e perde assim, com apoio massivo da torcida aí no estádio, E batendo sabe o que é o recorde, pior? fazendo loucura. Você perde depois pro Vasco, que você não tinha nem perspectiva
de perder, assim. Contra o Vasco, você fala, não, No mínimo empate, não vai. vai perder. Você foi mordido por um É. doente na rua. Então, aí tu chega o Fluminense, que já sabe que você vai perder, e tu começa ganhando e toma virada. Pra ficar puto. ainda É toma pra virada. ficar puto, porque assim, se é 1x0 Fluminense, você fala, beleza, já costuma perder o Fluminense. Não, tu traz um gol e toma virada. Toma virada depois que o amigo, né, tira o Gabigol E, pra aí, botar e uma é isso, aí você tira Gabigol. E, aí, Exato. e o problema é que não é só que ele não tem time. Todas as decisões são muito questionáveis. Não, Isso e tem foda, uma coisa entendeu? que a gente tem que deixar claro. O VP pode ir embora do Flamengo agora, assumir um time e arregaçar. Pode. O problema é, É o o ambiente. Vitor Pereira agora no Brasil já fracassou. E esse é o grande problema, é a falta de perspectiva. Perfeito. O Vitor Pereira no Brasil não vai mais vingar absolutamente nada, a não ser que, velho, aconteça um milagre e ele comece agora a arrumar o time. Mas aqui o Vitor Pereira falhou, cara. Não tem como defender isso. É que nem É, o vem o próprio- você Guardiola pega- aqui. você pega o próprio Diniz, só né, pra cara? concluir. Fala Ale. aí. Vem o Guardiola aqui agora. Vamos supor. O Guardiola vem e assume o Corinthians. Ele perde tudo isso aí que o Vitor Pereira... Cara, ele vai continuar sendo Guardiola. Vai. Aqui ele fracassou. Acabou. A gente não discute mais qualidade. No Brasil ele fracassou. Vai embora. Pode ser que vingue lá fora. Você vê, o próprio Diniz, cara, o Diniz, né, ele passou pelo Fluminense, tinha ido mal e foi mandado embora. Aí depois foi, acho que se não me engano, São Paulo, Santos, Atlético Paranaense, Atlético Paranaense foi antes. Atlético Paranaense, São Paulo, Santos e agora Fluminense, ele Vasco, voltou... né? Não, sim, mas aí teve o Fluminense agora. Cara, é uma sequência difícil de você, assim, ninguém eu acho que tava mais apostando no Diniz. Mas é o que você falou. Teve Vasco também no início? Foi pro Vasco? É Foi pro Vasco, também. exato, foi pro Vasco e caiu Então, pra Série B. Só que a mudança entre Diniz e o VP o Diniz é daqui. O VP ele pode simplesmente ir embora e continuar É, a o carreira Diniz dele. tem que fazer. O Diniz O tem Diniz- essa opção. Não, O VP tem essa não opção. tem essa Tem uma opção. parada O Diniz do não tem Diniz essa que eu opção. acho que é o pior e que, assim, ele diferente aí do Diniz. O do VP que é pior que o Diniz, que é tipo, o Diniz, ele sai dos clubes, mas a galera não sai odiando ele. Tipo, jogadores, dirigentes, o caralho. Pelo contrário, muitos caras mudam de clube e contratam ele traz muitos jogadores que jogaram com ele. O VP, o Val acabou de falar. Os jogadores falando que nem treinou, que essa formação não foi assim. O Juliano acabou de falar no Bola da Vez Aham. que Era isso comum era isso, comum né? no Corinthians. Ninguém suportava. Ninguém cara. suportava, porque ele chegava, mudava o time, você não sabia quem ia jogar e você não tinha treinado aquilo direito. Aí você fala, porra, como assim? Se isso repete, provavelmente é um padrão. E pro jogador do calibre do Juliano, do Roger Guedes, os caras não falam de boa, eles falam com um pouco de raiva. Com raiva, Um mas tom, sentido, sim, dá pra exato. ver, Então, dá pra assim, ver. chega um momento que... A relação dele que- com o Guedes era um absurdo. e chega um momento que você tem que refletir, tipo assim, peraí. Isso não é normal, porque se isso for normal, isso é relação interpessoal, de teu trabalho. Então, assim, é um cara que eu acho que tá se queimando, se minando e... a Agora chance aqui, dele ó, o ficar vai Belém ser 80, que é pequena. nosso membro pelo 9º mês seguido, valeu, Belém, perguntou, se o VP vazar, quem que seria um bom substituto? Dito isso, Gabigol. Gabigol. Pô, irmão, do jeito que tá, não precisa botar Bota o ninguém. Interino lá e espera o Jesus, irmão. Chama o Mas aí vai efetivar quem? Inclusive, ontem São Paulo ele botou Jesus na roda, hein? Mas aí... É verdade. Mas aí, Mais uma vez, né? mas aí vai efetivar quem, Dava? Até ele vir. Alguém do Sub-20 lá, O pô. senhor Faz que nem Valdemar. o Romário, quando ficava na beira do campo, depois ele mesmo tirava e entrava. Faz isso. Mano, bota o Bruno Bota o Henrique Felipe lá, Luiz, velho. não Bruno é? Henrique Bota o streamer. Felipe Luiz, Henrique, pô. Bota o Felipe pô. Luiz. Porra, Esse te falar que... Mas ele já é bom técnico, nome. né? O Felipe Luiz é igual o Renato Augusto no coisa. Ele já é técnico. Sim, sim. Ele tem uma visão Eu acho muito que foda. Felipe Luiz é bom, hein? Aí, ó. Vamos levantar essa bola aí. Cara, Ó, os caras estão falando Silvinho aqui, cara. Mas eu tenho uma Evita, coisa pra evita, levantar, pra evita. continuar essa história aqui, tá? Fala. Aí o que acontece? Obviamente, teve 2 protestos na Gávea, sem violência, graças a Deus, mas teve muito bom, né? Ero, O P12 time de voltou. pipoqueiro. Grande P12 está de Caio, volta. olha que eu era E doido. o cara levou, o cara Quem fez que é o pipoca, P12? levou Me diz pra que- pipoca. Me diz quem que é o P12. Ele mesmo, P12 ele mesmo. P12, ninguém sabe quem é o P12. Ele é um P12 cara pode que ser vai... várias pessoas, inclusive. Exato. Ele tipo vai na Bansky. Gávea e picha o muro reclamando de alguma coisa e Pica. termina assinando P12. Mentira, Ele não tava um faça isso, tempo hein, sumido. Mas ele É voltou tipo o Carlos P12, Adão. é. Vocês sabem quem é Carlos Adão? O maluco que pichava nas estradas, ele escrevia do mesmo jeito, Carlos Adão, numa tinta verde. Mano, tem Carlos Adão no Todo Brasil local. inteiro, velho. E aí o P12 voltou, reclamou. E aí a diretoria, obviamente, está sendo muito cobrada, porque, afinal de contas, todas essas decisões equivocadas foram eles que fizeram. E aí, eu queria perguntar pra vocês, inclusive, tá? Porque parece que o Flamengo
está fazendo uma proposta de 13 milhões de euros por 50% dos direitos do Ângelo dos Santos. E 50%? 13 milhões de euros? exatamente, porque o que acontece? O que a diretoria faz? Vamos contratar gente aí pra diminuir a crise, né? Queremos jogador, né? 13 milhões de Panos quentes, panos quentes. do Ângelo, cara. Eu acho Vocês estão que empilhando os do atacante, cara, assim, pelo amor de Deus. Não, mas o Bahia tá aí atrás do Marinho lá do Flamengo. Só pra ler se livrar. o que o Erasmo mandou aqui, ó. Passando para parabenizar o David Jones pelo Trivice Coroa. É uma conquista invejável que nem o Vasco conseguiu. Já Parabéns, pode pedir Dava. uma música, Dava. Só pra não deixar Teve passar um monte aqui. de mensagem ainda. O Erasmo Teve- Araújo virou membro, na verdade. O Matheus Meionec tá aí também, virou esse é membro e brabo. falou: Oi, Cross. Então, Ó, cara, então já vamos lá. Eu antecipei. queria Vamos saber lá. justamente da galera do chat sobre a questão do Ângelo, porque o Ângelo tá no Santos, ele tem 18 anos, mas o Santos tá nessa pindaíba, então é difícil a gente avaliar O muito próprio Pirani do tava no nesse Santos, momento. foi pro Fluminense e ninguém sabia. Fluminense. Assim, tudo bem, o Ângelo jogou ontem, deu assistência e tal, mas assim, o Ângelo, chegando no Flamengo, ele é meio que meio atacante ali também. Tem muito jogador Ele é nessa ponta. posição. Ele Tem ali o tá Matheus empilhando. Gonçalves, tem o próprio Matheus França, tem o Everton Ribeiro. Cara, então, mas ele. Então, eu não sei nem se tem espaço pra ele. E eu acho, não sei, 13 milhões de euros por 50% do Ângelo, tá querendo dizer que ele vale 26 milhões de euros nesse momento. Eu entendo que isso é uma coisa que time europeu faz muito. De pegar jogador muito jovem, que tem 18 anos É ali. tipo o Chelsea, depois e, empresta e foda-se. É 12 milhões, Isso, só que- 50%, isso mesmo. 12 milhões, sinceramente, 66 eu não milhões de sei reais. se o Flamengo tá nesse ponto. Pô, 13 milhões de euros a gente consegue. Não, Zé, algum vamos lá, vamos lá. que a gente Mas, precisa ó, de uma posição. Eu acho só que o problema é o valor também. Tem um ponto também que, geralmente, um reforço que sai do Santos e vai pro Flamengo dá certo. Né? Isso, Em outras é verdade, oportunidades, Você isso é tem um legal. ponto. Caralho, Mas esse assim, ponto é forte. É verdade. Mas assim, pra mim o maior problema dessa suposta... Ué, o desse Marinho suposto veio e não deu interesse- certo. Por isso que ele também. começou a frase com geralmente. Não Geralmente é sempre. impossível. Geralmente. Não, mas pra mim o maior problema não é nem a grana investida, que também pode ser um empecilho, é uma posição que o Flamengo realmente não precisa. Você tá falando agora que o Vitor Pereira improvisou lateral em ponta, ou ponta de lateral, alguma Lateral coisa do de tipo. ponta. Ele botou Lateral os de pontas, ponta. botou de ala, né? Botou 3 zagueiros, botou os caras de Então, ala, assim, mas não tá tinha, claro não que tinha os laterais. cara, assim, tá claro que o Vitor Pereira gosta de jogar com 2 pontas abertos. Cara, se o Vitor Pereira tivesse o Bruno Henrique, ele ia estar assim nas nuvens, sabe? Então assim, o Flamengo precisa de mais um meia criativo, de mais um cara que sai do meio pro... O Flamengo precisa de ponta, cara. Então assim, você vai Não, mas investir- ele é ponta, pô. O Ângelo é O Ângelo é ponta. Mas ele vai jogar ali Não, pra, ele joga pra, de pra ponta. onde precisa o Vitor Pereira? É ponta. Ele é ponta. Mas a minha questão não é essa, velho. É que ele tem 2 anos e meio de profissional e joga, tem quase mais de 100 jogos, 3 gols. 100 jogos, hein? Mais de 100 jogos. 100 jogos? Mais de 100 jogos. Que isso? Tem 3 gols. Então, mas aí a gente tem que ver pra que ele vai ser utilizado no Flamengo, Então. né? Às Mas- vezes o ponta não é mas esse assim, ponta goleador. Mas a minha Vamos lá. né? Por exemplo, o Bruno Henrique era o ponta goleador. Né? Que Tem o decidia cara- em clássicos, Beleza. principalmente. Tem o ponta que é o ponta pra fazer barriguinha na área, velho. Ele é pra isso. Então, mas aí eu acho que a gente tem que pensar duas coisas. Tem um contexto que é legal a gente falar. Primeiro, o Ângelo ele não é unanimidade nem no Santos. Exato. Ele não é nem titular absoluto. Ele não é do titular Santos. absoluto nem no Santos. Ele é um cara que ele veio com muito... é o novo Raio, é o próximo Rodrigo, caralho. Pode até ser, não é esse nem o ponto. Tem a questão de amadurecimento. Mas assim, você tá pagando 12 milhões de euros, que é 66 milhões de reais, em 50% de um cara que tem 3 gols em... Beleza, igual o Turas falou, às vezes ele não é o cara do gol e tudo bem. Só que o que faz o seu valor aumentar é o gol. Começa Cara, é aí. mais caro que o Arrascaeta. Isso é Exato. mais caro que o Arrascaeta, cara. E o meu Isso é loucura. ponto não é esse. Você tem o Matheus Gonçalves jogando pra caralho, começou arrebentando, 17 anos, que é ponta. já tá lá. Que tá em casa. Então, assim, e ao mesmo tempo você tá se livrando do Marinho, porque, não tem espaço e tal. Cara, você pagar um cara 12 milhões de euros, por mais que ele tenha 18 anos, se ele não vier pra jogar, tá errado pra caralho. Mas aí o pô. valor é pela idade. Esse Ângelo jogou contra o Corinthians no último jogo? Eu não lembro dele, não lembro se ele Deixa eu dar jogou. uma olhada aqui. Então, mas mesmo que seja pela idade, você pagar 12 milhões de euros num cara, se ele não vier pra jogar, não faz sentido. Não, então, mas aí tá. E assim, o Flamengo precisa de um volante e de um lateral direito, cara. A gente não precisa de outro atacante esse é no meu negócio. ponto. O volante Porque assim, que tem também... que pegar. Mas aí que tá, a diretoria do Flamengo também está abrindo negociação com o volante titular do Porto, né? Que é o Uribe lá. Esse seria uma boa também. Eu preferia focar nesse cara, tá ligado? Porque a gente precisa mais disso do que de outro atacante, cara.